Oi pessoal, boa tarde de quarta-feira, véspera de feriado. Vim aqui gravar um vídeo diferente para vocês. Estou devendo o vídeo de resumo da sessão de segunda-feira, mas quis fazer um vídeo diferente, aproveitar e já resumir essa semana também, que é curtinha, né? E quis fazer um vídeo diferente. Estou fazendo aqui na minha casa, da hora do almoço. Bem-vindos, por sinal, minha rede, Naturezinha aqui com a gente, porque também tratou-se de uma sessão diferente. Então, mais do que só ficar resumindo os pontos e os itens, acho que é pertinente eu explicar algo rico que aconteceu na sessão dessa segunda-feira, que foi um debate que a gente teve sobre o próprio processo legislativo, a própria Câmara de Vereadores, e é uma autocrítica, uma reflexão que eu me sinto feliz de ter participado e ter ajudado, contribuído para que ela acontecesse, né? Então é o seguinte, Duque, para agora. A gente teve uma sessão na segunda-feira em que a gente tinha alguns itens na pauta tranquilos, inclusive o PPA, o Plano Plurianual do Município, que é, por lei, uma obrigação do prefeito municipal. Eu debato bastante as peças de planejamento e orçamento, vocês sabem, porque eu acredito muito no poder dessas peças de planejamento de trazer controle social e de trazer cidadania, participação das pessoas sobre como vai ser destinado o dinheiro público, o dinheiro que é nosso, que vem dos nossos impostos e que depois serve para o prefeito ir lá e realizar as políticas públicas, os serviços públicos. Então, como eu sempre gosto de dizer, não é bondade de prefeito nenhum, de gestor nenhum, de governador, de presidente. O que fazem com o nosso dinheiro. E melhor se fizerem considerando o que são prioridades para a gente, para as pessoas, né, para os cidadãos brasileiros, taubatianos no nosso caso. Então tinha, por exemplo, o PPA na pauta, alguns outros projetos em segunda discussão e alguns vetos, né, que a gente tem que derrubar ou manter os vetos do prefeito. Então, a primeira parte foram 3 vetos, né, na sessão de segunda-feira, sendo que eu votei para manter os 3, porque os projetos que tinham os vetos, eles eram realmente inconstitucionais. Então, o prefeito veta. Às vezes, o prefeito veta projetos que não são inconstitucionais, porque o parecer jurídico dele lá, o jurídico dele, ou por interesse dele, fala, esse projeto não vai ser legal eu colocar em prática, não. Acha aí uma brecha na legislação que tente dizer que ele é inconstitucional, é ilegal. Mas, se a gente acredita numa outra tese jurídica, de que sim, ele é constitucional, nas jurisprudências do país, no que é que os tribunais discutiram, né, e já determinaram que é o julgamento para aquele tipo de caso, então a gente acredita naquilo e derruba ou não o veto, né, do prefeito. Então, nos 3 casos eu estudei, como sempre faço e falo para vocês. A minha segunda-feira fica por conta da sessão, a gente estuda, acompanha, elabora os documentos que precisa elaborar. E aí a gente verificou lá, os 3 projetos, no caso da pauta de segunda, com vetos, eles eram realmente inconstitucionais, tinha jurisprudência já sanada no país de que eram inconstitucionais, né? E tem coisas que às vezes cabem interpretações diversas, mas tem outras para as quais não dá muito pra gente falar que tem muitas interpretações. Por exemplo, de acordo com a Constituição do nosso país, criar, impor obrigações ao Poder Executivo e criar organizações do sistema administrativo da prefeitura é inconstitucional. O vereador não pode fazer isso. Vocês já pensaram se, no caso de Taubaté, que nós temos 19 vereadores, se 19 vereadores pudessem ficar incluindo obrigações na vida do prefeito sobre o que ele tem ou não que fazer, de que jeito fazer, o prefeito não governava, porque ele ia ficar na base de 19 vereadores criando obrigações para ele. Por isso é inconstitucional, gente. Tem toda uma questão aí de pessoas com suas histórias, com conhecimento e de forma democrática, que construíram a legislação do nosso país, né, a nossa Constituição, a Carta Magna aí da nossa nação, para que a gente pudesse tentar organizar a vida em sociedade, né, através da política, inclusive da gestão pública, que buscam fazer isso. Tá, tudo isso para dizer que vetei então os 3, votei pelo veto, mas os vetos foram derrubados pelos meus colegas, pela maioria dos vereadores. Depois a gente teve projetos votados em segunda discussão, e como eu disse para vocês nesse vídeo, eu vou me ater menos a eles, tá? Dizer exatamente o que eram.
Eu só sei que chegamos em 2 projetos novos, que era a primeira votação deles, e os projetos eram um de iniciativa do vereador Dentinho para incluir xadrez nas escolas do município de Taubaté. Outro de iniciativa da vereadora Vivi para criar a obrigação de que o prefeito marcasse no prazo máximo de 30 dias as consultas médicas para toda a população acima de 60 anos, os idosos, e menores de 6 anos, as crianças. Gente, 2 projetos com o mérito. O que é o mérito? É o conteúdo, né? Assim, o que diz o projeto. O que esses projetos dizem é maravilhoso. Parabéns aos 2 vereadores que trouxeram essa reflexão importante. Xadrez nas escolas, imagina, eu até citei meu pai, graças a Deus me ensinou a jogar xadrez desde criança. Aprendi também com o professor Ralfos, né, lá na rede municipal de Taubaté, porque inclusive já teve xadrez na rede municipal de Taubaté na forma de projetos, né? Eu jogava, representava lá a minha escola, o Municipal do Novo Horizonte, nos Jogos da Primavera, lá no SESI, do que? E aí... também o outro projeto da vereadora Vivi, imagina que maravilha poder atender em no máximo 30 dias todos os exames e consultas médicas para pessoas maiores de 60 anos e menores de 6. 2 projetos que, em tese, esse é o mérito, são incríveis, são maravilhosos. E eu jamais iria contra esse tipo de projeto. No entanto, gente, eu voto contra e sempre justifico para vocês, porque eu tenho que votar pela legalidade. Eu tô lá como vereadora eleita para representar a população e as pessoas principalmente que acreditaram em mim para fazer uma política diferente, que é o que eu busco fazer todo dia lá, e não só fazer coisas que vão agradar a população. Eu busco fazer o que é direito, o que é correto. Como eu disse para vocês, a gente não pode ficar criando obrigação para o prefeito, porque a lei fala que não pode. E se a lei fala que não pode, se o prefeito descumpre essa lei, a gente não pode recorrer a lugar nenhum, à justiça, e aí a gente fica vivendo um faz de conta. Chegamos no ponto. Esse foi o grande debate que rolou na Câmara Municipal nessa segunda-feira e que eu acho super importante, super pertinente. Estavam lá até 9h30 da noite, que foi quando encerrou a sessão, o vereador Diego Fonseca, tomara que eu não seja injusta e não esqueça de ninguém, mas se eu esquecer, depois eu corrijo. Estava até 9h30 da noite lá, vereador Diego Fonseca, o presidente, vereadora Vivi, se eu não me engano, o vereador Douglas Carbone estava também, vereador Digão, vereador João Vidal e eu. Me lembro de ter visto o vereador Alexandre também em alguns momentos. A gente travou um debate lá na Câmara sobre o papel do vereador, o que é que nós estamos fazendo aqui. Porque eu juro para vocês que os vereadores quase me convenceram de que, Lorene, tem que parar com essa linha. Eles não falavam o meu nome, mas eu sabia que era também direcionado para mim, né? Você não pode ficar só defendendo isso, se o projeto é legal ou não é legal, porque a gente precisa pressionar o prefeito para que o prefeito coloque o xadrez, para que o prefeito faça o atendimento no máximo a 30 dias, por exemplo, para os idosos. É claro que a gente precisa pressionar o prefeito, mas a gente pode pressionar de outras formas. Vamos fazer reuniões, vamos elaborar requerimentos, vamos convocar o prefeito na Câmara, vamos usar todos os dispositivos disponíveis para a gente poder fazer ele entender que essas coisas são importantes e para que ele possa colocar na administração pública municipal, implementar na nossa cidade o xadrez, por exemplo, ou atender as pessoas no máximo 30 dias, os idosos em consultas médicas, por exemplo, que eram os 2 projetos da pauta de segunda-feira que trouxeram esse debate. Trouxeram esse debate porque eu fico votando contra. O vereador João Vidal votou contra também. Ele tem tido o mesmo entendimento que eu, nesse sentido, de que a gente precisa provocar esse debate. Tá dando quase 10 minutos de vídeo. Para você que acompanhou até agora, eu agradeço. E eu juro que eu vou tentar fechar agora em 10 minutos. No fim das contas, o que a gente falou ali? Rolou um debate super positivo. A vereadora Vivi foi lá e falou, olha, então eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Realmente, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Se a gente ficar lá na tribuna, no dia de sessão, nas segundas-feiras, votando projetos que são inconstitucionais, que o prefeito não vai ter a obrigação de fazer porque são inconstitucionais, então realmente os vereadores estão ali na segunda-feira fazendo
boa parte de coisas são importantes, os requerimentos que a gente discute, as pressões que a gente faz, os assuntos que a gente traz para muitas coisas são realizadas graças à pressão de todos os vereadores, todos têm mérito nisso, né? E trabalham muito e realizam muito bem essa função, mas na parte do que cabe às leis, a gente acaba só agradando um grupo ou outro quando a gente faz algumas leis que beneficiam pessoas, grupos, como é o caso do xadrez, que tem todo um projeto do próprio professor Ralphus que eu citei aqui, que luta pelo xadrez há tantos anos sem apoio na nossa cidade. Eu mesma, como disse, já fui aluna dele, então o projeto de xadrez já aconteceu, mas ele vai e volta conforme a intenção dos prefeitos. Deu 10 minutos, eu vou encerrar dizendo que a gente falou lá, vamos fazer um levantamento das leis então e ver quais estão em prática, quais não estão. E eu já fiz isso, foi um compromisso meu desde o início do ano. No início do ano, na primeira sessão do ano como vereadora, eu apresentei quais eram as leis do município de Taubaté elaboradas pelo Legislativo nos últimos 20 anos. Né? A grande maioria é nome de rua, não significa que seja ruim, porque dar nome de rua é importante também, e é função, e é constitucional e legal. Tem outras tantas lá, mas aquelas com resultado efetivo, prático, são muito poucas. E agora eu vou apresentar, então, quais estão em prática de verdade, para a gente fazer uma grande reflexão lá na Câmara de Vereadores de Taubaté. Acho que esse movimento é importante. Ô, cachorrinho, para um pouco. E aí, para que a gente possa melhorar, discutir a forma de votar. Para mim, importa trazer cidadania. As pessoas vão ficar bravas comigo quando eu votar contra esse tipo de projeto, mas entendam, não é porque o projeto é ruim ou porque eu sou contra xadrez. Imagina, eu amo xadrez. Eu tenho um tabuleiro de xadrez no meu gabinete, quem já foi lá conhece, né? Mas eu tenho que debater de forma responsável, como legisladora eleita pelo povo, leis que sejam constitucionais, que tragam verdade e cidadania para nossa cidade. Passei 1 minuto e meio, mas era importante esse debate. Muito obrigada a você que acompanhou e estou à disposição. Bom fim de semana, nem resumi muito a semana, mas no fim das contas, terça e hoje a gente ficou por conta de concluir essa pesquisa para que a gente apresente na semana que vem. Recebi pessoas no gabinete, atendi mestre Paizinho, T. No fim de semana vai ter um evento que eu estou apoiando de religiões de matriz africana. Também estamos preparando uma nova audiência da Escola Sem Partido com o vereador Douglas Carboni. E semana que vem a gente também tem uma outra audiência para debater praças, então a gente está organizando isso, turismo e o desenvolvimento econômico a partir de economia criativa na nossa cidade. Muito obrigada, 12 minutos, passei 2 minutinhos, mas eu agradeço. Um bom feriado e descanso para todo mundo. Beijo.